Boa tarde, alunos. Vamos começar agora a nossa correção da atividade, do texto. Os reflexos da violência urbana no comportamento das famílias. Essa atividade também tem um contexto gramatical, que é aquela das coordenadas sintéticas e assintéticas da nossa gramática, né? Então, gente, além da gente falar sobre o texto, a gente vai falar sobre a nossa gramática nessa atividade. Vocês devem ter percebido. Mas eu quero falar para vocês uma informação que segunda-feira eu quero fazer uma aula online com vocês para que a gente compreenda mais um pouco sobre esse nosso conteúdo gramatical, tá certo? A nossa correção às vezes é um pouco mais breve pela quantidade de tempo no vídeo, mas a nossa online pode se estender um pouco mais, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá certo? Então vamos lá. Gente, na primeira questão ele pergunta: qual a principal ideia desenvolvida nesse texto? A gente já falou sobre isso e vocês perceberam que a nossa tipologia, não estamos mais trabalhando com a tipologia narrativa, e sim a dissertativa, ou seja, aquela que passa informações, documentários, dados, aquela que não tem cenário nem personagem, mas sim pessoas, locais, e é algo mais verídico, verdadeiro, né? Não foge para o mundo da fantasia, diferente da narrativa que pode acontecer. Bom, nessa tipologia, existem vários gêneros que nos passam opiniões e informações. Um dos principais gêneros é o artigo de opinião. Esse gênero ele trabalha com informações, opiniões, conclusões sobre isso, e ele traz uma ideia central. Qual é a ideia central? É aquilo que o texto fala, aponta, traz características sobre aquele assunto. Então, o que esse texto está apontando? Vamos ver? O texto fala sobre a mudança no comportamento das famílias em decorrência do medo, da violência e da falta de segurança nos centros urbanos. Segunda questão: como se vê a parte de uma geração mais temerosa, menos disposta a tomar riscos, menos aberta com convívio com pessoas em locais diferentes, uma geração confinada? Explique. Gente, a segunda questão está perguntando se vocês concordam que vocês façam parte dessa geração mais medrosa, com medo de ir a lugares diferentes. Aí você pode se basear naquilo que você convive e também do que aquilo o texto vem trazendo. Você se identifica com algumas informações? Se sim, coloque, explique, se não, também coloque. O importante de você é opinar sobre isso, tá certo? Copie as conjunções coordenativas que nos trechos a seguir introduzem orações e indique a relação que estabelece entre as duas orações. Bom, agora vem a nossa gramática, né? Vamos lá. A. Não se pode mais tirar o dinheiro do banco e carregá-lo na carteira. Qual vai ser? É relação de adição, de acréscimo. O Ezinho, tá? Psicólogos e psiquiatras explicam que a constante preocupação da sobrevivência evidencia pelo medo e não a peculiar atualidade, mas pelo menos uma característica que diferencia a sociedade contemporânea de outras. Esse sentimento está sempre presente, já condicionado em hábitos destinados a proteger os pequenos e evitar a exposição ao perigo. O mas e relação de oposição. C. Passando por terapia, ela prefere não comentar o caso de pessoas que foram do seu convívio social, mas conta que teve uma rotina alterada na tentativa de se expor menos à violência. Mas, relação de oposição. Estou muito mais cauteloso e penso como será ele para crescer em um mundo assim. Vai ser o relação de adição e acréscimo, né? Vamos para a quarta questão. A seguir foram colocados alguns pares de oração. Reescreva essas orações, formando um período e estabelecendo entre relação de sentido a indicância de entre parênteses. Na reescrita, empregue a conjunção e a pontuação adequada, que a gente vai juntar duas frases. E a gente vai ter que utilizar pontuações adequadas para que realmente dê o mesmo sentido e a conjunção, sem mudar, tá certo? Vamos lá. A sensação coletiva do medo tem por base concretas hoje em dia. A sensação do coletiva
de medo, não é fruto de uma ficção. Ó, conclusão. Então, vou ligar essa primeira à segunda com uma conjunção de conclusão. Então, vai ser o quê? Por isso, porque, né? Vamos lá. A sensação coletiva do medo tem bases concretas hoje em dia, portanto, não é fruto de uma ficção. Vamos lá para a segunda. Relação de adversidade, mas, porém, vamos lá. Desde as eras antigas, o ser humano vive no estado de medo. Na modernidade, o medo se tornou totalitário. Vamos lá. Desde as eras antigas, o ser humano vive em estado de medo, mas, contudo, porém, todavia, na modernidade, o medo se tornou totalitário. Vamos lá para a letra D. Mãe de uma criança de 1 ano e 5 meses passou a temer ainda mais pela segurança da família. Mãe de uma criança de 1 ano e 5 meses foi vítima de um assalto ao banco. A relação é de explicação. Mãe de uma criança de 1 ano e 5 meses passou a temer ainda mais pela segurança da família. Por que foi vítima de assalto de banco? Ó, por quê? Junto e sem acento. Explicação, né, gente? Famílias têm medo de se expor. Famílias têm medo de serem identificadas. Relação de explicação. Família tem medo de expor porque tem medo de serem identificadas. Então, não é tão difícil assim, né, meus amores? Então, vamos lá para a quinta questão. Buscamos proteções para os sentimentos mais seguros para vivermos mais qualidade de vida. O risco, porém, é que elas tenham um efeito oposto de enjolar. Gente, o que a gente vai imaginar agora? A gente vai falar sobre as conjunções, né? Então, vamos lá. A resposta é: a conjunção, porém, introduz a ideia de contrariedade ao que foi mencionado anteriormente e possibilita a introdução de uma nova informação no período. Meus amores, essa aqui foi a atividade que a gente corrigiu, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, falem comigo no privado. E, por favor, mantenham as atividades em dias para a gente poder ter boas notas no final do ano, né? Gente, não se esqueça da nossa aula online e tenha uma boa correção.